E aí, galerinha, fica acompanhando aí que tem um vídeo, uma palavra abençoada pra você, hein? Se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sininho e compartilha com seus amigos, viu? Um beijo! Podemos. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria a gente se encontrar novamente, né? Hoje nós estamos aqui para contar uma história para vocês, para orar com vocês, para louvar a Deus com vocês. Eu espero que todos vocês estejam muito bem em casa, se cuidando, orando, falando com Deus, lendo a palavra de Deus, se divertindo, né? Então, hoje, a tia vai contar uma história, só que antes da história, nós vamos apresentar para vocês alguns coleguinhas que vieram para fazer esse culto ao Senhor junto com vocês. Então, a gente tem aqui a tia Fernanda, a nossa amiguinha Tawane, tia Renata, vocês já sabem, e a gente trouxe hoje uma convidada especial, gente. É a irmã do Beto. É a Lili. Olá, pessoal! Ai, gente, a Lili veio hoje. Tudo bem, Lili? Tudo ótimo. Você tá Bem-vinda, preparada? né, Lili? Que é a primeira vez que ela aparece hoje. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Isso, e você tá preparada hoje para receber de Deus a palavra dele? Muito! Ai, que legal, gente. Então a gente vai começar com um louvor ao Senhor. Tá? Nós estamos aqui preparados para louvar. E aí eu vou pedir para você afastar aí o sofá, a cadeira, tá? Tirar o sapato, ficar bem à vontade, porque agora você vai louvar ao Senhor e com alegria, tá bom? Oba! Oba! A Lili vai conhecer como é que é o louvor daqui. Vamos lá! Batendo palminha assim, ó. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Amém, glória a Deus. Que louvor lindo, né, gente? Você gostou, Lili, do louvor? Eu amei! Eu tenho certeza que Deus recebeu esse louvor. E nesse louvor diz que nós estamos na palma da mão do Senhor. Sabia que Deus te ama? Que Deus cuida de você todos os dias? Pois é. E aí agora, sabe o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer Uma agora, hein? oração. Oba! Uma oração. A oração move a mão de Deus, sabia? Quando você ora, Deus faz as coisas acontecerem. E aí esse momento é o momento da oração. Você já orou hoje?
Você já falou com Deus hoje? Você já agradeceu a Deus por sua vida? Já agradeceu a Deus pelo papai, pela mamãe, por sua casa? Você orou, Lili, hoje? Hoje eu já falei com o Papai do Céu. Ai, que gracinha, gente. Ela já falou com o Papai do Céu. E aí, se você não falou ainda com Deus, você vai poder falar agora. Porque nós vamos fazer uma oração aqui todos juntos para pedir a Deus que Ele possa falar com a gente através dessa história. Para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, né? Que Deus possa te ajudar a enfrentar todos os problemas que aparecem na sua vida, tá bom? Então vamos fechar os olhinhos agora, todo mundo, para a gente fazer uma oração? Então vamos lá, você aí também. Agora você vai fechar os olhinhos e vai falar com Deus, tá? Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Deus querido, por este momento. Te agradecer, Senhor amado, porque a tua palavra ela é fiel, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar o meu amiguinho que está aí do outro lado da telinha, a minha amiguinha, Senhor amado, que está ouvindo, Senhor amado, este momento. Eu te peço que a tua bênção possa alcançar cada um deles, possa alcançar o lar deles, a família deles, ó Pai. E que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa história, que é a história que está na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, todas as vezes depois que eu oro, eu fico tão feliz, eu fico tão animada. Eu também. Você também fica e você também fica? Sim. Fica. E você, tia, também fica? Com certeza. Nós ficamos animados, né? Quando a gente fala com Deus. E aí hoje a tia vai contar a história deste livro aqui. Quem conhece esse livro aqui? Sorridente. Quem conhece? Você conhece, Lili? Eu conheço. Como é que é o nome desse livro? Deixa eu pensar que agora eu não tô lembrando, tia. Qual será? Começa com que letra? Começa com que letra? B. Letra B, muito bem. Começa com a letra B. Eu já sei, tia, eu já sei. Qual? É a Bíblia. Vamos bater palma pra Lili, gente. Palma, Lili. Eu acertei. Isso mesmo, você acertou. A Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus aqui na terra pra gente. Sabe por quê? Porque Deus fala através da palavra dele. E aí, olha só. Lá na Bíblia tem uma história muito legal. Sabia que a Bíblia tem um monte de história legal? Tem história de aventura, tem história de amor, tem história de guerra, tem todo tipo de história. E hoje nós vamos ouvir uma história de uma aventura muito grande, em que Deus deu a vitória para uma criança, para um menininho. Quem é esse menino, tia? Gente, vocês acreditam que na Bíblia as crianças são usadas por Deus? Sim, acredito. É, e a tia vem contando as histórias aqui de crianças que foram usadas por Deus. E hoje Deus vai usar mais uma criança. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, conta a história. O desafio de Golias. É a história de um menininho que enfrenta um gigante. Eu acho que você já ouviu na sua casa essa história, não viu? Eu acho que eu já ouvi. Você já ouviu também, Lili? Pois a tia vai contar hoje essa história e você vai prestar atenção. Sabe por quê? Uma vez a tia estava contando essa história para um coleguinha lá da igreja. Aí ele falou bem assim: ah, tia, essa história eu já conheço, eu já ouvi essa história um monte de vezes. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: você sabia que a palavra de Deus, ela todos os dias que você lê, você aprende alguma coisa? Às vezes você lê a mesma história e todas as vezes que você lê a mesma história, você aprende alguma coisa diferente. E hoje nós vamos aprender algo diferente de Deus nessa história, tá bom? Então é a história de um menininho chamado Davi. Olha só o Davi, que menino lindo, gente. Que lindo, Ruivinho, tia. com uma carinha de bonzinho, não é? Então esse menino, um menino de Deus, um menino que temia a Deus, que tinha fé em Deus. Você tem fé em Deus? Você teme a Deus? Você é obediente ao Senhor? Esse menino aqui era obediente. Gente, eu vou contar para vocês. Ele era filho de um homem chamado Jessé, diz a Bíblia. O nome do pai dele era Jessé. E sabe quantos irmãos ele tinha, gente? Não, tia, quantos? Só tinha 7 irmãos. Nossa! Meu Deus, quantos irmãos que ele tinha, né? 7 irmãos. Eu tenho 2 e já acho muito.
E ele tinha sete irmãos. E esses irmãos eram mais velhos que ele. E esses irmãos saíam para trabalhar, né? Iam para a guerra, servir o rei da época, que o rei da época era o Saul. E aí ele, como era muito novinho, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele era um pastor de ovelhas. E aí era um pastor muito cuidadoso, o Davi. Ele cuidava direitinho das ovelhas dele, ele conhecia todas as ovelhas dele, ele tratava com carinho, com amor. Uma vez até, gente, sabe o que aconteceu com Davi? O que, tia? Um urso tentou atacar as ovelhas dele. Não acredito, tia. Vocês acham que o Davi saiu correndo? Eu ia sair correndo. Eu acho que eu ia sair correndo, porque eu tenho medo de Eu ia urso. morrer de medo. Mas o Davi era tão corajoso e tão cuidadoso com as ovelhas que ele enfrentou o urso e ele matou o urso. Nossa! E não foi só o urso não, um leão também tentou atacar as ovelhas do pai dele. que ele Davi era cuidava. muito corajoso. Ele era muito corajoso, gente. Muito cuidadoso com as coisas, com as ovelhas do pai dele. E aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e correu atrás daquele leão e matou o leão também. Nossa, Que tia. corajoso, né? Muito. Nós temos que orar para Deus dar essa coragem pra gente, né? Pra gente fazer a obra de Deus com coragem. E aí, depois que aconteceu tudo isso, um dia teve uma guerra muito grande do povo de Israel com os filisteus, que era um povo que não gostava do povo de Deus. E aí eles se reuniram num lugar e ficaram lá 40 dias brigando uns com os outros. Só que tem uma coisa, o Davi estava lá cuidando das ovelhas. E aí enquanto ele estava cuidando das ovelhas, lá nesse lugar onde estava tendo a guerra, existia um homem, um filisteu gigante chamado Golias. Vou mostrar aqui o Golias para vocês. Esse daqui é o Golias. Ele andava armado, ele andava, olha só, com escudo, com capacete, com vontade de brigar. E ele não gostava do povo de Deus. Ele ficava lá todo irritado, chamando o povo de Deus de molenga, que eles tinham medo dele, que eles tinham medo dos filisteus. E aí ele ficou lá. E um dia, o Jessé, o pai do Davi, falou bem assim: Davi, vai lá levar um lanchinho para os seus irmãos que estão lá na guerra, porque eles estão lá e eu não sei se eles estão com fome ou não, você pode levar? O Davi, gente, muito bonzinho. Lili, ele era tão bonzinho que ele obedecia o pai dele. Tudo que o pai dele pedia, ele fazia. O pai dele pedia para cuidar das ovelhas, ele cuidava. O pai dele pedia para levar lanche para os irmãos dele, ele levava sem reclamar. Tia, você sabia que eu também sou muito obediente à minha mãe e ao meu pai? Que bom, Lili! Deus se agrada de criança obediente, viu? Tem criança, Lili, que às vezes o pai pede para fazer alguma coisa e fica todo empurrado, de cara feia, reclamando, chutando parede. E aí Deus fica triste com isso, viu? E o papai e a mamãe também fica bem triste com isso, né? Então a gente tem que honrar os nossos pais, assim como o Davi fazia. E aí o Davi foi lá correndo, pegou lá o lanche e foi levar. Quando ele chegou lá, gente, que ele viu aquele tanto de gente lá, os soldados lá, de um lado o povo de Deus, de Israel, do outro os filisteus, ele ficou assustado e ele foi lá perguntar para o irmão dele o que estava acontecendo, e ele ficou sabendo que os filisteus estavam falando mal do povo de Deus, falando mal do Deus que o povo de Israel servia. E o Davi, como amava Deus, ele amava Deus. Quando ele ouviu que os filisteus estavam falando mal do povo de Deus, ele ficou muito irritado. Ele ficou chateado. Como é que pode esse povo falando mal do Deus que nós servimos, do Deus poderoso que criou todas as coisas? Eu não aceito isso. E o povo de Israel tinha muito medo de enfrentar o gigante, de enfrentar o povo filisteu. Ele falou assim: eu vou enfrentar esse gigante, eu não tenho medo não, eu não aceito que fale assim do meu Deus. Gente, que coragem. Olha que coragem. E aí sabe o que aconteceu? Aí todo mundo ficou sabendo que o Davi estava irritado. Aí chegou aos ouvidos do rei, gente. O rei Saul. Olha o rei Saul aqui. O rei Saul falou assim: eu preciso conhecer esse menino que está dizendo que é uma afronta dos filisteus, ficar falando assim do nosso Deus. Eu preciso conhecer esse menininho. E aí apresentaram Davi para ele. E o Davi falou assim: o rei,
como que pode? Nós não podemos aceitar esse povo falando mal do nosso Deus. Eu quero ir para a guerra, eu quero lutar, eu não aceito isso. E aí, gente, o rei achou graça, falou assim, como que pode um menininho desse, tão pequenininho, tão assim magrinho, como é que você vai enfrentar um soldado? Um homem que foi preparado para a guerra, você não vai conseguir. Mas o Davi, gente, ele tinha algo no coração dele muito maior do que o tamanho dele, muito maior do que a idade dele. Ele tinha um Deus todo-poderoso dentro dele, que movia ele para fazer essas coisas. A coragem que Davi tinha vinha de Deus, porque ele servia a Deus de verdade. E ele tanto insistiu que o rei falou assim, então tá bom, vai lá enfrentar então esse filisteu, mas antes eu vou colocar em você uma armadura. E o rei pediu para levar a armadura dele, para colocar no Davi. O Davi era pequenininho, a armadura ficou tão grande, pesada, e colocou o capacete, colocou o escudo, e o Davi mal conseguia carregar o escudo de tão pesado. O Davi falou assim, mas como é que eu vou lutar com essa armadura? Essa armadura está me atrapalhando. E eu não preciso dessa armadura, porque eu tenho um Deus todo-poderoso que vai à minha frente. E aí ele desistiu, Lili. Ele tirou toda a armadura, tia? Ele não foi com nada. Ele não levou nem escudo, nem espada. Ele não colocou capacete. Ele não precisava, porque a fé dele era muito grande no Deus que ele servia. E aí, sabe o que aconteceu? O que, tia? Ele foi lá, no cantinho lá de onde ele estava, e pegou algumas pedrinhas, pegou a funda, que é esse aqui, ó, esse objeto aqui, que é como se fosse um estilingue. Vocês já viram estilingue? Eu já vi, tia. Pois é, o dele era igual, parecido com estilingue. Ele pegou as pedrinhas e falou assim, agora eu vou enfrentar esse gigante. Esse gigante está pensando que ele é quem? Para enfrentar o povo de Deus, para enfrentar o meu Deus. E aí ele pegou, segura aqui para mim, por favor. E aí o gigante, gente, na hora que o Davi foi lá para o meio da guerra, entre o povo filisteu e o povo de Deus, o povo de Israel, que o gigante apareceu, o gigante deu tanta gargalhada, Lili, deu tanta gargalhada, porque ele falou assim, quem é esse menininho aí para vir contra mim com paus e pedra? Tá achando que eu sou cachorro? E aí ele ficou rindo e bravo ao mesmo tempo. E o Davi confiando em Deus. O Davi não se abalou. O Davi, quando viu o gigante, não teve medo. Ele olhou para o gigante, mas ele sabia que o Deus dele era muito maior do que o gigante. Que o Deus dele era muito mais forte que o gigante. E aí, sabe o que aconteceu? O gigante fez aquela cara feia e falou, peraí. Pegou lá as pedrinhas dele. E aí o Davi falou bem assim, você vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, olha que coisa linda, que fé. Um menininho, pequenininho, magrinho como Davi, enfrentando um homem de quase 3 metros de altura, acho que até tinha mais de 3 metros, um gigante forte, lutador, e ele não teve medo, porque ele sabia que o Deus dele estava à frente. E aí ele pegou, rodou a pedrinha lá na funda, rodou, e gente, vocês acreditam que a pedrinha que o Davi jogou acertou no meio da testa do gigante? Não acredito, tia. Sério, e o gigante caiu. Tia, ele morreu? Ele morreu. E Deus, o nome do Senhor foi glorificado. E as pessoas olharam aquilo e no momento não acreditavam, porque como uma criança poderia ter derrubado o gigante. Mas aí, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Não foi aquela pedrinha que derrubou o gigante, foi a fé que o Davi tinha em Deus. O Senhor abençoou aquela pedrinha que derrubou o gigante diante dos filisteus. E os filisteus ficaram tão assustados que saíram. E o povo de Israel ganhou a guerra, gente, com essa pedrinha e com a fé de Davi. Uma fé inabalável, uma fé que não adiantava as pessoas falar para ele, você é pequeno, você não tem força, você não consegue. Quantas vezes as pessoas falam isso para você? Às vezes as pessoas falam assim, você não vai conseguir, você não é inteligente, você não vai dar conta, você não é bonito, você é fraquinho, você é magricelo.
Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, se você tiver a fé que Davi teve, Deus vai mudar a sua vida. E tudo aquilo que as pessoas falam que você não vai conseguir, você vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque quem está à sua frente é o Senhor dos Exércitos. É o nosso Deus grandão, né? É o Deus grandão, isso mesmo, tia. A gente cantou agora cedo. O Deus grandão, nosso Deus, ele é bem grandão. Ele é maior do que o universo, maior do que tudo. Ele criou todas as coisas. Tia, Oi, Lili. eu tô tão feliz ouvindo essa história. Ai, gente, a Lili se emocionou. Que coisa linda, Porque gente. já aconteceu isso comigo, tia. Já aconteceu com ela? Na minha escola, sabia? Sério, Lili? Já disseram uma vez que eu era muito feia e que ninguém ia gostar de mim. Só que hoje eu aprendi, tia, que se eu tiver confiança em Deus, eu posso todas as coisas. Ai, que lindo, gente, é isso mesmo. Não importa o que as pessoas falem e façam com você, se você acreditar que o mesmo Deus que ajudou Davi a enfrentar o gigante é o Deus que está com você, você vai vencer. E a tristeza que estava no coração vai se transformar em alegria, assim como aconteceu com a Lili, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com tantas pessoas. E aí hoje eu quero te dizer uma coisa, olha só, às vezes o nosso coraçãozinho tá assim, ó, triste, machucado. Não tem dia que o coração da gente tá assim? O meu já ficou assim. Ah, e o meu às vezes fica também, eu fico querendo chorar, fico triste, mas aí na mesma hora eu me lembro, sabe do quê? Do quê, tia? Sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz e ressuscitou o 3º dia, para que hoje nós pudéssemos falar com Ele, para que hoje nós pudéssemos colocar o nosso coração diante da presença dEle, pedir perdão pelos nossos pecados. E aí, todas as vezes, contar para vocês, todas as vezes que o meu coração está assim, tristinho, desanimado, eu oro e coloco todas as minhas tristezas aos pés da cruz. E eu deposito lá na cruz. Eu ajoelho e falo, Deus, olha, receba os meus pedidos, receba tudo isso que eu estou sentindo e transforma a tristeza em alegria. E todas as vezes que eu vou depositando a minha tristeza na cruz de Jesus, o Senhor vai transformando. E sabe o que acontece? A tristeza se transforma em alegria. E olha só, aquela tristeza que eu depositei aqui se transformou em alegria. O meu coração fica limpinho, gente. Hoje o meu coração tá assim. Então, hoje, se o seu coração, assim como o coração da Lili, se o seu coração estiver triste, você vai depositar nos pés da cruz. E você vai falar, Deus, hoje eu estou tão triste, tão desanimado. Hoje eu estou tão assim, sem graça. E aí Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Tá bom? Assim como Deus fez na vida de Davi. Davi ficou irritado, ficou triste com aquela ameaça do povo filisteu. E ele foi lá e ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi vitorioso, porque ele confiou em Deus. E hoje eu quero que você deposite a sua fé, a sua confiança no Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida e a sua história. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma oração agora. Sabe por quê? Depois de uma história dessas, gente, depois de uma história dessas, não tem como o coração da gente ficar triste, não tem como a gente ficar desanimado, não é verdade? Agora é verdade. Está mais confiante, né? Isso mesmo, tia. A gente está mais confiante agora. Então eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo, tá bom? Tá Uma bom. oração com fé, crendo que Deus vai responder, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, Senhor Deus, obrigada Obrigada por essa palavra. por essa palavra. Me dá alegria, força e fé para enfrentar os gigantes que estão me afrontando. Deus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, e que em nome de Jesus, eu possa ser uma criança melhor, para alegrar o teu coração. Muito obrigada, Deus, por ter falado comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Glória a gente. Deus. Que história linda. E eu vou contar mais uma coisinha aqui para vocês. O que, tia? Sabia que essa história que nós contamos agora, ela vai chegar até a África?
Nossa, tia! Sério, essa história vai chegar lá no projeto Bom Samaritano, lá na África, onde tem um monte de criança que a tia conhece e que vão ouvir essa palavra e que vão louvar a Deus. Então vamos dar um tchauzinho para as crianças lá do Bom Samaritano, lá de Moçambique? Tchauzinho! E nós vamos dar tchau também para as crianças que estão lá do outro lado, daqui do Brasil, da Igreja Manancial Sede, das outras congregações, das outras igrejas que estão nos assistindo. Vamos dar um tchauzinho assim, ó, um tchauzinho abençoado para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você permaneça firme na presença do Senhor, assim como Davi, tá bom? E a semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma história. Amém? Amém! Beijinho para vocês. Tchau!